Rede de hotéis da Londer. Não para de crescer. A expertise em hotelaria, turismo e eventos levou a marca a se tornar o maior complexo hoteleiro de eventos do Rio Grande do Sul. Operando com 4 unidades, 3 em Bento Gonçalves e uma em Garibaldi. O programa ideal de hoje recebe Maitê Miquelon, ela que é diretora-geral da rede de hotéis da Londer. Seja muito, muito bem-vinda, Maitê! Muito obrigada, Beatriz. Obrigada pela oportunidade de falar para vocês um pouquinho, né, da nossa história e dos hotéis também. Mas antes disso, Maitê, queremos saber de ti, a tua trajetória. Como que a Maitê chegou a ser diretora-geral do hotel, da rede dos hotéis da Londer? Antes disso, quero saber lá, como começou tudo isso? Então vamos para a infância, né? Com certeza, com certeza tudo começou. Quando eu era criança, eu dizia que eu queria ser duas coisas. Ou eu ia ser atriz de novela da Globo. Claro, perfeito. Ou eu ia cuidar dos hotéis. Então, olha! E aí, mas eu sempre tive muito presente, assim, que eu nunca quis esse lugar por ser da família. Sempre quis conquistar o meu lugar, conquistar meu espaço, estudar para isso, para que se um dia, como toda empresa familiar tem suas rusgas, né? Se um dia tivesse uma rusga com a família, eu pudesse ter uma empregabilidade em outra empresa do ramo também. Então, graças a esse sentimento, eu, enfim, estudei, fiz administração de empresas, depois eu fiz hotelaria e segui fazendo. Hoje eu tenho 2 MBAs, especialização, enfim, não paro de estudar nunca, exatamente por causa disso. Quero, né, estar nesse papel como uma pessoa que merece, não porque a gente vê todos os dias histórias de empresas familiares em que quando é passado o bastão, a pessoa não tem a competência para isso e aí acaba dando problema. Então, essa foi a ideia. Aí, quando eu me formei em hotelaria, foi em dezembro de 2002. Olha, estamos falando há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Eu estou há 21 anos, então, trabalhando lado a lado com o Tarcísio, né, com meu pai, enfim, nos hotéis. Antigamente com o vô também, enfim. E aí, eu comecei no hotel e 10 dias depois, a gente só tinha uma unidade na época, só tinha o da Londer Grand Hotel, que é a matriz. 10 dias depois veio então um convite para a gente assumir uma administração de um hotel de terceiros, que é o Vitória, que tinha sido inaugurado há 8 meses com uma bandeira internacional e não tinha dado certo, então eles ofereceram a administração para nós. E era uma coisa totalmente nova, porque a gente não fazia isso. E aí eu já entrei direto nesse projeto. Então, que bárbaro! Tu já cheguei chegando. Então eu participei de todas as negociações e todas as análises e a gente resolveu então pegar a administração e 10 dias depois disso, então em 20 de dezembro de 2002, a gente assumiu a administração do nosso primeiro hotel de terceiros, que é o da Londer Vitória Hotel, que está lá conosco até hoje. E aí foi bem interessante porque eu consegui assumir um hotel inteiro, tendo todo o respaldo da rede, né, enfim, toda a expertise anterior, claro. Mas consegui tocar uma coisa do zero, assim, junto com a equipe. Então foi uma experiência ímpar para mim que me deu um conhecimento amplo de todas as áreas. Até falando antes disso, isso é bem interessante da minha trajetória. Fiz muito estágio em outros hotéis. Olha que bacana! Sim, eu limpei muito banheiro, porque todos os estágios de hotelaria, eles começam pela limpeza do banheiro dos funcionários. Então eu começava pela limpeza do banheiro dos meus colegas e ia galgando, subindo, fazia madrugada, cozinha, garçom, telefonia. E aí nesses outros hotéis, que são hotéis bem conhecidos de Gramado, de Porto Alegre também, eu fiz vários. Então isso também me deu uma segurança de conhecer os bastidores. Vai dizer, tu já chegou para ser a gerente, né? Então esses estágios anteriores me deram essa força, esse conhecimento para
chegar numa posição de gerência, mas também construindo um hotel do zero junto com a equipe. Então foi bem interessante. E aí, depois do Vitória, então, uns anos depois, não vou lembrar quantos anos, eu fui convidada para ir assumir. A gente resolveu unificar os setores: comercial, administrativo, recursos humanos, informática, compras, e na matriz, que é da Londres Grande Hotel. Então eu fui convidada para fazer a unificação e assumir essa parte. E lá fiquei, então, nessa parte mais administrativa durante esses anos. Depois a gente, em 2018, se não me engano, a gente pegou a administração do nosso segundo hotel de terceiros, então da Londres Ski, que é o nosso hotel de Garibaldi. E mais recentemente, em abril desse ano, a gente inaugurou o mais novo hotel da rede, que também é o maior, com 302 apartamentos, o da Londres Planalto Hotel. Tá lindo, diga-se de passagem. Tá lindo, né? Até convido todos a irem lá conhecer, quem não foi, né? É interessante falar que a gente tem, nós somos abertos ao público. A hotelaria não é uma coisa só para turista. Os nossos hotéis são voltados para a comunidade, para eventos, café da manhã, os restaurantes, os shows temáticos. A gente tem show gaúcho, show italiano. É tudo que a gente faz, sauna, day use de piscina, tudo é aberto à comunidade. Isso é fantástico, porque é uma oportunidade para todas as pessoas que estão nos ouvindo, para que realmente participem, que vão lá, interajam e sintam. É uma experiência. Isso, e me contem depois, gente. Ai, ótimo! No que a gente pode melhorar. A gente está sempre buscando a melhoria, né? Enfim, aí depois, recentemente, agora eu resolvi assumir, encabeçar a equipe comercial. Então, estou à frente da nossa equipe comercial também. A gente antigamente tinha um gerente para isso, então a gente fazia a gestão desse gerente, mas hoje a gente não tem mais um gerente. Eu estou fazendo esse papel, junto com uma equipe maravilhosa. Nosso time, isso é tão importante. Nosso time comercial está, assim, dando 120% deles. E com essa nova ideia, eu fui eleita meio que organicamente, mais ou menos tínhamos esse projeto, mas foi uma coisa que a equipe pediu. Então, foi muito gratificante para mim. Eu já me preparei, fiz até antes da pandemia um MBA nessa área, em vendas e marketing. Então, sempre acompanhei, né, a trajetória dos hotéis. Então, agora, se precisarem de alguma coisa, também do setor comercial, também estou à disposição. Ai, que bárbaro! Não, isso é fantástico. E aí, quero saber o seguinte, o despertar da área hoteleira na família, começou com teu avô? Sim, meu avô então, o avô Elia, né, Elia da Londres, Rodolfo Elia da Londres, na época ele tinha comércio em Bento Gonçalves. E ele sempre gostou de viver de aluguel. Meu avô tinha esse sonho, ele achava que as pessoas bem-sucedidas, e acredito que nessa época, na década de 70, era isso mesmo, né? Aí ele arrendou, a gente tem hoje o Vinocap, né, que foi o primeiro prédio de Bento Gonçalves. E ele era um prédio residencial e as pessoas viviam de aluguel. Só que o que aconteceu? Veio a crise dos aluguéis nessa década de 70 e os aluguéis não ficaram mais sendo rentáveis. Então ele resolveu transformar o Hotel Vinocap, que era um prédio, em Hotel Vinocap. Fez algumas modificações e abriu então, em 1979, creio que foi essa data, o Vinocap. Depois disso, existia o Hotel Atlântida, que hoje é o da Londres Grande Hotel, que era um prédiozinho de 26 quartos sem banheiro. Sério? Sim. Olha a diferença que está hoje. E aí eles queriam vender, essa rede esses proprietários queriam vender, e ele então resolveu comprar o Hotel Atlântida. Só que ele sozinho não podia cuidar do Vinocap e do que então viria a se tornar o da Londres Grande Hotel. E ele lembrou que o meu pai, então, Tarcísio Miquelon, apesar de ser engenheiro mecânico e estar morando em Porto Alegre, casado com a minha mãe, ele tinha sido criado dentro de um hotel. Olha! Isso. Minha avó Miquelon, a Josefina e o Antônio Miquelon, tinham um hotel que chamava
Bela Vista, ficava atrás do Hospital Taquini, onde hoje é o edifício Bozeto. E eles abrigavam os acompanhantes das pessoas enfermas do Hospital Taquini, porque naquela época não tinha quarto para acompanhante. Então, os acompanhantes ficavam no hotel, em Bela Vista, e cuidavam dos doentes, né? E meu pai foi criado nesse ambiente, onde as irmãs dele eram as camareiras. Ele, como era o caçula, foi o que menos trabalhou diretamente, mas ele viveu nesse âmbito. E ele sempre conta uma história que eu acho muito incrível da minha avó, que eu creio que norteia todo o nosso propósito de hospitalidade. Que um dia ela pediu para ele servir queijo com goiabada, queijo com figada para os clientes. E ele disse: não, mãe, eu não vou servir isso a gente come todo dia, não vou servir isso para os clientes. E ela disse: Tarcísio, os clientes gostam do que é nosso. Ai, que lindo! Então, isso que norteia a nossa hospitalidade. A gente gosta de oferecer experiência para o turista, desde a gastronomia até as atrações também, falando tudo da nossa cultura, de como a gente vive, do que é nosso, do nosso dialeto, nossa arquitetura que os antepassados trouxeram da Itália. Então, essa é a base do nosso propósito enquanto da Londres. É oferecer para os clientes tudo que é nosso, porque é isso que eles realmente gostam. Para comer comida francesa de alta qualidade, eles não precisam vir para Bento Gonçalves. Eles podem comer em qualquer lugar. Mas a comida do nosso jeito... Que é típico nosso. E aí nós vemos Caminhos de Pedra. Exatamente. Que é fantástico. Eu tenho um amor, um calor no meu coração, gostou do calor no coração? Quando falo do Caminhos de Pedra, que eu presidi a Associação Caminhos de Pedra no ano 2000. Olha só, eu fui a primeira mulher presidente. Sucesso! Tu viu só, a gente tem ligação aí, né? Com certeza. Olha que lindo! Isso, então nessa época, o Rodolfo, meu avô, então convidou o Tarcísio para vir administrar esse hotel que ele tinha comprado, o Hotel Atlântida. E o Tarcísio aceitou, se mudou de volta para Bento com minha mãe. E nessa época, eu era recém-nascida também. E, enfim, foi assim que a família entrou na hotelaria, né? Então, eu junto. Fantástico, fantástico. Adorei. E tu vê, é tão interessante isso que a gente não tem ideia disso tudo. E é tão bacana te ouvir, Maitê, por quê? Porque tem muitas mulheres que acabam sucedendo numa empresa familiar e que às vezes sim não estão preparadas ou têm algum receio, têm dificuldades. Tu sentiste alguma dificuldade lá no início, pelo fato de ser a filha, de ser a herdeira? Na verdade, eu sempre me coloquei, fui a única da família que sempre se colocou como querendo isso, desde criança, como eu comentei. E tem outros irmãos. Eu tenho 2 irmãos homens, né? Então, eu acho que toda escolha óbvia numa família italiana pela sucessão seriam os meninos. Isso não adianta, é uma coisa cultural. Mas o meu pai, ele é muito diferenciado nesse sentido. Ainda bem. Gostou do meu ainda bem? Sim, e tanto que as irmãs, a gente pode ver isso pela criação que ele teve, com meu avô Antônio Michelon, as irmãs do meu pai, a tia Mafalda, a mulheres fortíssimas. Mulheres muito bem sucedidas. A Mafalda foi a primeira vereadora mulher de Bento Gonçalves. Então, ele foi criado nesse ambiente, onde as mulheres e os homens tinham direitos iguais. Então, foi assim que eu fui criada. Apesar de... Coisa bem boa, eu fico tão feliz, Maitê. Sim, e eu acho que seria muito mais difícil a minha caminhada se eu não tivesse alguém me criando dessa forma. Então, os meus direitos e deveres sempre foram os mesmos dos meus irmãos. E eu sempre fui, apesar de não ser escolha óbvia, sempre fui a que sempre quis fazer isso, sempre quis seguir nesse ramo. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Os meninos foram se encaminhando para outras áreas. E hoje eu fiquei com os hotéis, mas eles me apoiam, a gente tem uma relação maravilhosa, eu amo demais os meus irmãos, e eles me apoiam, como eles são sócios lá, claro, os herdeiros junto comigo, eles me apoiam e ficam super felizes por eu ter abraçado essa causa. Enfim,
Então, é Não, gratificante. eu fico muito feliz porque é exemplo para liderança feminina, minha amiga. Ah, com certeza. Vê só a importância da formação, a importância de como educar um filho e uma filha. Isso que tu está trazendo é fantástico, com certeza, Maite. Para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, ó, não tem essa diferença. Por quê? Porque acontece e aconteceu muito claro que isso é cultural, da menina não poder falar, não poder ficar quieta, tem que ficar quieta. O menino vai, corre, faz e acontece e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Tem que fazer essa menina também correr. E tá aqui o exemplo, Maite. Se fosse uma menina incentivada a correr. É exatamente isso. E eu fui criada num núcleo bem masculino, assim, como eu tenho 2 irmãos homens, Claro. e na minha rua, onde eu fui criada na infância, só tinha meninos da minha idade. Então, as meninas eram mais velhas e elas não queriam brincar comigo, porque eu era uma ordinária. Então, eu brinquei muito com os meninos e sempre cresci nesse ambiente e me sinto muito à vontade. Os homens, para mim, são companheiros, são parceiros. Nunca me senti diminuída nesse sentido, sabe? Isso é muito importante. É. Até porque tu tem homens ao teu lado que são riforti, que apoiam. É isso aí. São homens diferenciados. Claro, com certeza. A gente sabe que existem Porque o todos os machismo está aí e a gente sabe até pelos índices de violência que há. Então, Sim. com certeza. Agora eu fico muito feliz em saber que o crescimento, a expertise da rede dos hotéis da Londres tem essa base de igualdade, essa base de equidade. Isso é muito importante, Maite. Sim, hoje 80% dos nossos colaboradores são mulheres. E a gente emprega muita mulher e é um desafio também. Quando uma equipe tem uma maioria para um sexo, creio que independente de qual for, sempre tem desafios. Mas a gente está muito feliz com as nossas mulheres. Ai, que delícia. Não, eu adorei, o tempo voa, eu só quero te dizer muito obrigada, Maite, muito obrigada mesmo, obrigada pela tua trajetória, amei saber mais de ti, com certeza, e quero te dizer que o nosso microfone está aberto, sempre que tu tiver qualquer novidade, queira nos contar, tá aqui o convite, Maite. Eu voltarei com certeza. Fico bem feliz. Muito obrigada. Agradeço a Maite. oportunidade, obrigada a todos e encontro vocês nos hotéis da Londres. Muito obrigada.